Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs da Igreja Batista, Avenida Liberdade. Nós estamos nos reencontrando. Já tive a oportunidade de estar com vocês fisicamente, presencialmente, na época em que eu estava estudando no seminário. Quando eu era seminarista, recebi o convite da igreja por meio de Keninha. Não sei como vocês chamam ela, se ela é conhecida entre vocês por Keninha, eu acredito que sim, mas ela me chamou algumas oportunidades para estar com vocês e foi muito bom, porque esses convites ao longo do seminário confirmam para nós a nossa vocação. Então, a importância de estarmos na igreja ensinando, educando, e foi muito importante a igreja de vocês na minha caminhada de preparo para o ministério. E hoje a gente vai estar falando sobre família, o tema que vocês estão trabalhando ao longo desse mês é famílias edificadas no Senhor. Então, é muito importante a gente estar falando sobre esse tema, ainda mais nesse tempo que a gente tem vivido, tão difícil para as famílias e principalmente para nós que somos famílias cristãs. Um questionamento, uma pergunta que muitos adolescentes fazem para mim pastor, na minha casa meus pais não são crentes, ou minha mãe ou meu pai não é crente, só eu sou crente na minha casa. Como é que eu devo me comportar? Como é que eu devo agir? Às vezes é difícil dar testemunho, falta paciência, às vezes eu esquento a cabeça. Então há essa preocupação de alguns adolescentes de dar um bom testemunho dentro de casa. Então, para nós que somos jovens e adolescentes, é muito importante também tratar desse tema, porque nós temos a nossa família, a família que nós crescemos, a família que nós nascemos e nos desenvolvemos, e também a família que, diante de Deus, sob as suas bênçãos, iremos construir, iremos formar, se assim for da vontade dele para nós. Então, nós iremos nos casar, ter filhos, de acordo com a vontade de Deus, se essa for a vontade de Deus. Então, isso é muito importante. A família que hoje nós temos e a família que, se Deus quiser e proporcionar, nós iremos ter ou iremos construir. Então, a gente vai passar pela carta, pela epístola que Paulo escreveu aos Efésios. Nós vamos fazer um panorama, um contexto em que essa carta foi escrita. A gente vai ler o texto base que vai servir para o nosso estudo hoje e depois nós vamos tirar algumas lições, alguns pontos que são importantes e vão ajudar a gente, quer seja na família que a gente está hoje, na casa que a gente está hoje, quer seja na família e na casa que a gente vai estar daqui a alguns anos, tá bom? Então, eu já passei por esse processo, né, de deixar pai e mãe e se unir à sua mulher e se tornar uma só carne, ou seja, eu me casei e também estou agora nessa preparação para o baby, né, para o baby chegar. Então, é muito bom, eu aconselho, eu recomendo o casamento, claro, num tempo devido, sob os cuidados e as bênçãos de Deus, como eu já falei. Mas isso é importante e é uma etapa natural para a vida de grande parte das pessoas. Então,
vamos lá, agora situar você em Efésios. Efésios foi uma carta escrita para algumas congregações cristãs, algumas igrejas. Então, Paulo ele tinha uma relação muito boa com a igreja de Éfeso, tanto uma relação de trabalho, ele trabalhou muito por amor a essa igreja e a esses irmãos, e por isso também tinha uma relação de carinho, de afeto, de cuidado com essas pessoas. Então, uma relação de trabalho e uma relação de afeto que se misturava. E aí, muito provavelmente, essa carta foi dirigida a muitas igrejas, a muitas congregações, comunidades de fé, porque se fosse especificamente, exclusivamente para a igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo ele tinha mencionado alguns nomes, algumas pessoas que acompanharam o seu ministério ali, como ele fez em outras cartas, como ele fez em outras epístolas. Então, por causa da ausência desses nomes, os comentaristas, os estudiosos acreditam que essa carta foi endereçada a várias congregações cristãs. E qual é o tema central? Qual é o objetivo de Paulo ao escrever essa carta? Então, o pensamento em torno do qual se estrutura a epístola aos Efésios é a unidade da igreja e de toda a criação sob o governo de Cristo ressuscitado. Eu vou repetir. O pensamento, o tema central, o assunto da carta, da epístola, é a unidade da igreja e de toda a criação sob o governo de Cristo ressuscitado. E aí no capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo, ele vai dizer isso, que havia um mistério. O mistério é algo que está oculto, é algo que está escondido, mas que agora passa a ser revelado, que agora passa a ser conhecido. E que mistério é esse? É que Deus está fazendo convergir nele, em Cristo, isso é capítulo 1, versículo 10, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, tanto a igreja como toda a criação está apontando para Cristo na plenitude dos tempos. Então, a igreja tem essa responsabilidade de comunicar, de anunciar essa mensagem. E aí, depois o apóstolo Paulo ele vai falando, vai explicando como isso acontece. E no capítulo 2, ele começa ensinando, mostrando a realidade, o fato da salvação. E ele abre o capítulo 2 dizendo: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então veja esse contraste aqui entre morte e vida. Ele deu vida para vocês quando vocês estavam mortos. Então, vivos agora e não mais mortos, mediante o poder de Cristo. E como é isso? Pela graça. Pela graça é que vocês são salvos. Isso está no capítulo 2, versículo 5. Estando nós mortos em nossos delitos, veja de novo aí morte, nos nossos delitos, nos nossos pecados, nos deu vida. Vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E no versículo 8, que eu imagino que seja um versículo conhecido por nós, dito por nós, o apóstolo Paulo vai dizer: porque pela graça sois salvos, pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, segue aí a linha de raciocínio. Toda a criação e a igreja
está convergindo para Cristo, está indo em direção a Cristo. Como é que Deus faz isso? Em primeiro lugar, nos salvando. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e agora Ele dá vida. Vida diante da graça que nos é oferecida e com a fé que temos em Cristo. Então, saímos da morte e agora estamos em vida. Nós estamos com vida junto com Cristo. E aí, a gente tem que ter em mente que o ministério do apóstolo Paulo era um ministério para os gentios. Então, essa mensagem está querendo alcançar os gentios. Os gentios são aqueles que não são judeus. Todas as nações que não faziam parte do povo de Deus, da comunidade de Israel, dos hebreus, dos judeus. Então, todo aquele que não era hebreu, todo aquele que não era judeu, que era israelita, era um gentio. Então, isso traz, de alguma forma, um conflito, porque, a princípio, a ideia que se tinha, o entendimento que o povo tinha, era que Deus era exclusivo dos judeus. Então, só os judeus, os hebreus, nesse caso, eles seriam salvos. E agora, essa mensagem de Paulo é chocante, porque ele está dizendo para os gentios que eles também podem ser salvos mediante a fé em Cristo Jesus, porque a graça alcança a todos que estão disponíveis a receber Cristo em seus corações. E aí, ele vai dizer para os gentios a seguinte coisa. Capítulo 2, versículo 11. Portanto, então ele está falando com os gentios agora. Portanto, lembrai-vos de que outrora, estou no capítulo 2, versículo 11. Acompanha aí. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, então veja aí, gentios na carne, isso é muito interessante, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, ou seja, antes de receber a mensagem de salvação, antes de ter acesso à mensagem do Evangelho de Boas Novas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, então veja aí como essa expressão é importante. Agora, então veja aí, naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e sem esperança e sem Deus no mundo. Ou seja, resumindo, vocês estavam perdidos. Vocês estavam de mal a pior. Mas, agora, versículo 13. Em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, agora judeus e gentios têm acesso à mensagem do Evangelho, à mensagem de boas novas, de reconciliação entre a humanidade e Deus através do sacrifício de Cristo naquela cruz. Isso é o que Paulo está querendo ensinar tanto a gentios, que é o alvo do seu ministério, da sua mensagem, mas também para os judeus. Porque ele vai dizer o que no versículo 16? E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela, a cruz, a inimizade. Então, por que é que havia uma inimizade, um conflito, uma guerra ali, um cancelamento, né? Vamos dizer assim, entre judeus e gentios? Porque
havia esse preconceito, havia essa discriminação dos judeus por se acharem superiores. Então havia uma espécie de orgulho porque tinham tido acesso à revelação de Deus. Foram um povo eleito, escolhido de Deus, para ter acesso à sua revelação. Então havia aí um orgulho, havia aí, como é que eu posso dizer, um sapato alto, porque eles se achavam os queridinhos de Deus, vamos dizer assim. E eles oravam, veja como isso é muito grave, né? Muito sério. Eles oravam, por exemplo, de manhã, logo quando acordavam, dizendo assim: Deus, eu te agradeço por não nascer mulher. Então a mulher naquele tempo, você sabe, era muito discriminada, sofria muito, como de alguma forma ainda sofre hoje. Então isso é importante de a gente ter em mente, porque vai ser decisivo na maneira como a gente trata as mulheres, a gente trata as nossas mães, a gente trata as nossas irmãs. Então as mulheres que estão na nossa família, e principalmente nós enquanto cristãos, eu falo agora para os meninos, para os homens, tem que ter esse cuidado no tratamento com as mulheres, principalmente é, para que isso seja importante no nosso testemunho cristão. Então o judeu orava assim: Pai, eu te agradeço, Deus, eu te agradeço por não nascer mulher, cachorro, que era um animal desprezível também ali para os judeus, era um animal imundo, impuro, cachorro e gentil. Ou num caso eles oravam assim: eu te agradeço por não nascer samaritano, porque era ainda mais específico esse conflito entre judeu e samaritano. Mas aí, samaritano a gente pode ampliar para gentio. Então, o judeu acordava de manhã e a oração que ele fazia era uma oração de agradecimento por não nascer mulher, cachorro e gentio. E agora, a cruz de Cristo, ela acaba com isso. Ou ela tem que acabar com isso. Com esse preconceito, com essa inimizade, com essa discriminação, porque a cruz vem para destruir todo tipo de briga, de conflito, de guerra, de confronto. E se não destruir é porque tem alguma coisa errada. E aí a gente avança um pouquinho para chegar nos dois versículos que são mais importantes para a nossa reflexão hoje, especificamente, e tirarmos essas lições preciosas e importantes. Na verdade, são três lições preciosas e importantes dentro desses dois versículos que a gente vai ler agora. Isso foi só para situar você nessa carta de Paulo aos Efésios. E agora, os dois versículos de base do nosso estudo hoje. Versículos 19 e 20. Assim, então, diante de tudo que eu falei, do que Paulo falou e de que eu expliquei para vocês, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos. Veja só, então agora os gentios, esse povo que estava longe, que estava sem esperança, que estava sem Deus no mundo, esse povo agora tem uma direção. Esse povo agora tem um norte. Esse povo agora tem uma esperança, porque tiveram acesso à mensagem do Evangelho, à mensagem de boas novas. Então, assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Então, aqui, pessoal, a gente precisa tirar a nossa primeira lição. Qual é a primeira lição? Cristo e a sua cruz derruba todas as inimizades, os conflitos e as confusões. Isso vai ficar mais claro para a gente no versículo 20. E aí a gente encerra com esse versículo, dizendo assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra
angular. Então, primeira lição: Cristo e a sua cruz derruba todas as barreiras que podem existir nas nossas famílias. Pare e pense aí. Tem alguma barreira entre você e alguém na sua família? Se tiver, a cruz de Cristo tem o poder de derrubar essa barreira, esse conflito aí. Por quê? Porque todos nós fazemos parte de uma mesma família. É claro que o apóstolo Paulo está falando aqui da família da fé, não da família de sangue. Mas a gente também pode aplicar isso para o nosso relacionamento familiar, para as nossas casas. Então, veja que triste é você é um cristão, você pode ser um líder na igreja, pode tocar na igreja, mas não querer falar com seu pai, não querer falar com a sua mãe, com seu irmão, com seu tio, com seu avô, com a sua avó, enfim. Primeiro ore. Ore pedindo a Deus paciência, sabedoria, perdão, para que esse muro, essa barreira, seja removida, seja retirada através da cruz de Cristo. Em segundo lugar, faça a sua parte. Depois a gente vai ver aqui que Paulo lhe dá algumas orientações de como as pessoas deviam se comportar, como as pessoas deviam viver agora que tiveram essa nova vida em Cristo Jesus, que foram perdoados e perdoadas. Então ele dá uma orientação de como a gente deve viver. Então, primeiro a gente ora, coloca diante de Deus essa barreira, essa muralha que possa existir na nossa família, nas nossas relações. Segundo lugar, a gente faz a nossa parte, o que está ao nosso alcance, porque agora a gente é uma nova criatura, porque agora a gente tem uma nova vida. E em terceiro lugar, a gente é um facilitador e é parte da solução e não do problema. Então, sempre que o problema aparecer nas nossas famílias, na nossa casa, a gente não vai ser parte do problema. A gente não vai ajudar para que o problema se desenvolva, para que o problema aumente. A gente vai tentar solucionar esse problema, porque agora a gente vive com Cristo, a gente tem uma nova vida. Então, primeira lição: derrubar as barreiras, derrubar as muralhas que possam existir nas nossas relações, inclusive dentro das nossas casas. Como a gente faz isso? Primeiro lugar, orando. Segundo lugar, fazendo a nossa parte. E em terceiro lugar, sendo parte da solução e não do problema. Tá bom? Segundo lugar, a gente precisa olhar sempre para Cristo. Cristo é a pedra angular. Cristo é a pedra principal. Então, preste atenção no que eu vou dizer agora. Se a gente olhar para Jesus, que é a pedra principal, a gente não vai se perder. Se a gente olhar para Jesus, a gente não vai se perder. E em último lugar, eu vou ser bem breve, a gente olhando para Jesus e não se perdendo, vai crescer e se desenvolver. É essa a ideia que está no versículo 21 e 22, quando Paulo vai dizer assim: no qual o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, se a gente olhar para Jesus, a gente vai crescer e se desenvolver enquanto famílias. É claro que você pode pensar assim, mas pastor, eu sou o único crente da minha família. Que bom,
você pode desenvolver e fazer com que sua família cresça, apresentando Jesus e dando um bom testemunho. Tá aí a grande responsabilidade que você tem, mesmo como adolescente, como jovem, de anunciar essa mensagem de salvação, a mensagem de boas novas do Evangelho. Então, se você é o único cristão, é o único crente dentro da sua casa, você vai apresentar a pedra principal, na qual a casa, o edifício, cresce e fica bem ajustado para que Deus more ali, para que Deus habite ali. Então você agora tem uma missão e tem uma grande responsabilidade. Eu vou fazer agora um resumo, uma síntese, relembrar os 3 pontos para a gente guardar isso na nossa mente e no nosso coração e terminar lendo o texto bíblico que a gente leu, tá bom? Primeiro lugar, as barreiras e as muralhas dentro da nossa casa, na nossa família, precisam ser derrubadas através da cruz de Cristo. Segundo lugar, se nós olharmos para Jesus, a gente não vai se perder. Olhe para Jesus. Terceiro lugar, que nós sejamos o crescimento dentro das nossas famílias e dentro das nossas casas. O crescimento, o desenvolvimento, porque nós estamos olhando para Jesus. E se dentro das nossas casas, das nossas famílias, nós formos o único cristão, o único crente, temos a responsabilidade de anunciar a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação. Tá bom? Vou terminar lendo o texto bíblico. Você medita nesse estudo de hoje e, principalmente, coloque isso em prática na sua família e na sua casa. Famílias edificadas no Senhor. Tá bom? Vou ler aqui. Versículo 19 do capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular ou a pedra principal. Continue olhando para Jesus, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Se a gente tivesse reunido presencialmente, eu ia sugerir aquela música, não sei se vocês conhecem, que sempre quando fala de família, a gente canta, né? Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia, faça do meu coração tua casa todo dia. Acho que é mais ou menos assim, não sei cantar muito bem não. Se vocês tiverem aí a oportunidade de cantar essa música, seria muito interessante. Mas é essa ideia de que Cristo habita em nós, de que nós temos uma nova vida em Cristo e a partir daí ele pode morar também na nossa casa e na nossa família. Nós não somos mais estrangeiros, nós não somos mais peregrinos sem rumo, sem direção. Nós temos uma família. Nós somos família de Deus. E agora a gente derruba as inimizades, os conflitos, as confusões. A gente é parte da solução. E agora a gente continua olhando para Jesus, apesar das dificuldades, dos desafios. A gente se agarra com Jesus. Diz, ó, papai, mamãe, olha para Jesus. Tá vendo esses números aí na pandemia? Tá vendo o desemprego? Continua olhando para Jesus. Não olha para isso não. Ou deixa de olhar para isso um pouquinho. Olha para Jesus. E aí a gente cresce, a gente se desenvolve,
a gente constrói uma casa onde Deus tem o prazer de morar, onde Deus tem o prazer de habitar. Então, família, Jesus, crescimento e desenvolvimento. São essas as lições que eu queria deixar para vocês. Espero que em breve a gente se encontre presencialmente, a gente possa se ver, quem sabe mais na frente até dar um abraço, depois do avanço da vacina, quando as coisas melhorarem, e que Deus te abençoe. Queria orar por você e espero que essa mensagem encontre um lugar, esse estudo encontre um lugar no seu coração e você coloque isso em prática, tá bom? Vamos orar? Nós queremos te agradecer, ó Deus, por mais um dia, pelo dom da vida, porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos protegido, nos livrado de todo mal. Nós estamos escutando essa mensagem com vida, com saúde, e isso é o mais importante agora, nesses dias que a gente tem vivido. E nos ajuda, ó Deus, nosso Pai, como jovens e adolescentes, a sermos pacificadores, a sermos parte da solução e não do problema, derrubar as barreiras, as muralhas, a inimizade, o conflito, a confusão, a briga, que a gente entenda, que a gente saiba, que a gente tenha certeza no nosso coração que através da mensagem do Evangelho nós somos famílias de Deus, famílias tuas, ó Pai. Queremos também te pedir a teu Espírito Santo para que a gente continue olhando para Jesus, para que a gente não se perca, para que a gente tenha uma direção, um norte, para que a gente tenha um Senhor e Salvador, Jesus Cristo, teu Filho amado. E também, ó Deus, o nosso Pai, nós pedimos que a gente cresça, que a gente se desenvolva, que a gente construa um lar, uma casa onde o Senhor tem prazer em habitar. É isso que nós te pedimos e assim fazemos no nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Que Deus abençoe.